Você já parou para pensar por que algumas amizades ou laços familiares que eram tão fortes, de repente parecem se dissolver conforme a idade avança? É um pensamento que pode nos assustar. Não é a ideia de que, mesmo depois de uma vida inteira de experiências, de ter construído pontes e colecionado momentos, as pessoas podem começar a se afastar, especialmente quando chegamos aos 80 anos ou mais. A verdade é que não é uma questão de se isso pode acontecer, mas sim de como podemos reconhecer os sinais. E mais importante, o que podemos fazer sobre isso antes que seja tarde demais. A solidão é um dos sentimentos mais dolorosos que alguém pode experimentar. E ela pode se tornar uma realidade cruel para muitos à medida que envelhecemos. Não porque as pessoas não se importem, mas porque certas dinâmicas se alteram de formas que nem sempre percebemos. Mas há um segredo, uma chave para entender e até mesmo reverter essa tendência. É sobre estar atento aos pequenos sinais, aqueles que, se ignorados, podem abrir uma lacuna invisível entre você e aqueles que você mais ama. Neste vídeo, vamos desvendar 8 desses sinais sutis que indicam que as pessoas podem começar a se afastar de você. Especialmente depois dos 80 anos, vamos aprender a identificá-los cedo, a entender suas causas e, o mais importante, a descobrir como podemos fortalecer nossos laços. Mantendo a conexão e a alegria de viver em companhia, fique até o final, porque tenho algo que vai te surpreender e pode mudar completamente a forma como você encara o envelhecimento e suas relações. Então, vamos começar a desvendar esses sinais, um por um, para que você possa ter clareza e tomar as rédeas da sua vida social. O primeiro sinal, e talvez um dos mais difíceis de perceber em nós mesmos, é a diminuição gradual da participação ativa. Pense bem, você tem notado que convites para almoços de família, encontros com amigos de longa data, ou até mesmo um simples cafezinho na vizinhança, têm sido recusados com mais frequência. Talvez a preguiça bata, o cansaço apareça, ou simplesmente a ideia de sair de casa pareça um esforço muito grande. É natural que, com a idade, a energia mude, e atividades que antes eram fáceis se tornem um pouco mais desafiadoras. Mas quando essa diminuição se torna um padrão, quando a preferência por ficar em casa, isolado, supera o desejo de estar com as pessoas, é um sinal de alerta. As pessoas, em geral, gostam de companhia, de risadas, de trocas. Se você não está presente, ou se sua presença se torna rara, elas naturalmente param de convidar. Não é maldade, é simplesmente a vida seguindo seu fluxo. O grupo continua se reunindo. E se você está sempre ausente, com o tempo, a sua ausência passa a ser esperada. É como aquela planta que precisa de luz e água. Se não a regamos, ela murcha. Nossas relações são assim também. Para reconhecer isso cedo, preste atenção aos seus próprios padrões. Quantos convites você recusou na última semana? No último mês, você sente um alívio quando um compromisso é cancelado. Em vez de uma leve frustração, converse com um amigo próximo ou um familiar. Pergunte se eles notaram alguma mudança. Às vezes, o espelho que precisamos é o olhar de quem nos ama. Pequenos passos, como aceitar um convite a cada 2 semanas, ou ligar para alguém em vez de esperar que liguem para você, podem fazer uma enorme diferença. Lembre-se, a vida é movimento, e as relações também precisam desse movimento. O segundo sinal, igualmente sutil, é a dificuldade em acompanhar conversas e novidades. Sabe quando você está em uma roda de amigos ou com a família, e de repente o assunto muda para algo que você não entende. Pode ser uma nova tecnologia, um meme da internet,
ou até mesmo uma série de TV que todos estão comentando. É fácil se sentir um pouco por fora. E isso é normal. O problema surge quando essa dificuldade se torna constante e você começa a se desconectar propositalmente ou a mudar de assunto para algo que você domina. Muitas vezes repetindo histórias antigas. Não me entenda mal. Nossas histórias de vida são tesouros. E compartilhar memórias é lindo. Mas se cada conversa se torna uma repetição do passado, sem espaço para o presente ou o futuro, as pessoas podem começar a sentir que a interação é unidimensional. Elas podem sentir que não há uma troca genuína, que o diálogo não avança. Além disso, a dificuldade em acompanhar o ritmo de uma conversa, seja por problemas de audição, de processamento de informações ou mesmo de interesse, pode fazer com que as pessoas evitem conversas mais longas ou complexas. É como jogar bola, se um dos jogadores não consegue mais acompanhar o ritmo ou não se interessa pelo jogo. A partida perde um pouco da graça para os outros, para perceber isso cedo. Observe as reações das pessoas. Elas te olham com um ar de "já ouvi essa história". Elas tentam mudar de assunto frequentemente. Você se sente cansado depois de uma conversa mais longa, manter-se atualizado, mesmo que seja um pouco, mostrando interesse nas coisas que a nova geração gosta, ou se esforçando para entender os novos hábitos. Pode ser um ótimo começo. Pergunte, ouça e tente se envolver. Mesmo que seja só para entender, não precisamos ser experts em tudo, mas demonstrar abertura e curiosidade faz toda a diferença. E chegamos ao terceiro sinal, o foco excessivo em problemas de saúde ou reclamações. É claro que, com o passar dos anos, nosso corpo nos envia mais mensagens, algumas delas nem sempre agradáveis. Dores aqui, um mal-estar ali. E é perfeitamente compreensível querer compartilhar suas preocupações com quem você confia. Mas imagine que cada encontro, cada telefonema, cada conversa se resuma a um boletim médico detalhado ou a uma lista interminável de queixas sobre o governo, o clima, ou a juventude atual, as pessoas, mesmo as que mais te amam, podem começar a sentir o peso dessa negatividade. A energia que uma conversa deveria trazer se transforma em um dreno. Ninguém gosta de se sentir constantemente deprimido ou sobrecarregado pelas preocupações alheias. É como se cada encontro fosse uma sessão de terapia não solicitada. E isso, com o tempo, afasta. Não é que as pessoas não se importem com a sua saúde ou seus problemas. Elas se importam, e muito. Mas elas também precisam de leveza, de risadas, de esperança, para identificar isso em si, ou em alguém que você ama. Perceba se as conversas têm um equilíbrio. Quantas vezes você elogiou algo? Contou uma boa notícia? Ou simplesmente falou sobre um passatempo em comparação com o número de vezes que você reclamou ou falou de suas dores? Tente conscientemente mudar o foco. Comece uma conversa com algo positivo. Pergunte sobre a vida da outra pessoa. Ouça mais do que fala. E evite transformar cada interação em uma sessão de lamentações. Lembre-se, a alegria é contagiante. Mas a tristeza e a queixa também são. Cultive o hábito de buscar e compartilhar o lado bom da vida, mesmo diante dos desafios. Isso não só fará bem a quem está perto, mas principalmente a você. Agora que desvendamos esses primeiros sinais importantes, vamos mergulhar nos próximos, que nos darão ainda mais ferramentas para fortalecer nossas conexões. Próximo. Continuando nossa jornada de autoconhecimento e conexão, vamos falar sobre o quarto sinal, que pode ser um verdadeiro obstáculo para manter as pessoas por perto, a rigidez e a falta de adaptabilidade, à medida que envelhecemos.
É natural que a gente se apegue às nossas rotinas, aos nossos jeitos de fazer as coisas. Afinal, construímos uma vida inteira de hábitos e há um certo conforto na previsibilidade. Mas quando essa preferência por o jeito que sempre foi feito se transforma em uma resistência intransponível a qualquer nova ideia, qualquer sugestão de mudança, ou qualquer opinião diferente da sua, isso pode criar um muro invisível. Pense, por exemplo, em um encontro familiar onde alguém sugere um restaurante novo. E a resposta imediata é: não, vamos naquele de sempre, sem nem considerar. Ou uma discussão onde a sua opinião é a única válida, e qualquer argumento contrário é descartado sem reflexão. As pessoas gostam de inovar, de experimentar, de sentir que suas ideias são ouvidas e valorizadas. Se a sua postura é sempre de fechamento, de já sei tudo, ou de isso não vai funcionar, as pessoas naturalmente pararão de compartilhar suas ideias, de te incluir em novos planos, ou até mesmo de buscar sua companhia para momentos de lazer. É como tentar dançar com alguém que não sai do lugar. A dança perde a graça. A vida é dinâmica, o mundo muda, e nós também precisamos de uma certa flexibilidade para acompanhar, para perceber isso cedo. Reflita sobre a sua abertura para o novo. Você se sente irritado quando a rotina é quebrada. Você ouve genuinamente os argumentos dos outros. Mesmo que discorde, tente se permitir pequenas quebras na rotina. Experimente um prato diferente. Ouça uma música que não é do seu tempo. Ou converse com alguém que pensa diferente de você, apenas para entender o ponto de vista dela. A curiosidade e a mente aberta são qualidades que mantêm as relações vibrantes e cheias de vida. O quinto sinal, e um que exige uma dose extra de sensibilidade, é a perda de interesse em autocuidado e aparência. Agora, antes que você pense que estamos falando de vaidade, permita-me explicar. Não se trata de seguir tendências da moda ou de ter uma aparência impecável o tempo todo. A questão é sobre a dignidade, o respeito por si mesmo e pelos outros com o envelhecimento. Algumas tarefas básicas de higiene e cuidado pessoal podem se tornar mais difíceis, e isso é compreensível. Mas quando há um abandono progressivo do autocuidado, como a falta de higiene pessoal, roupas sujas ou desleixadas, ou um ambiente de vida desorganizado e sujo, isso pode ser um forte indicativo de que algo mais profundo está acontecendo, como uma depressão, ou simplesmente uma perda de interesse pela vida e pelas interações sociais. Esse desleixo, mesmo que não seja intencional, pode criar uma barreira para as pessoas. É difícil se sentir confortável e à vontade perto de alguém que não se cuida, seja pelo cheiro, pela aparência ou pela forma como o ambiente ao redor é mantido. Ninguém quer se sentir desconfortável ou envergonhado ao apresentar um ente querido nessas condições. É uma situação delicada, mas real, para reconhecer isso cedo. Observe a si mesmo ou ao seu familiar. Você tem negligenciado sua higiene diária. Suas roupas estão sempre amassadas ou com manchas. Sua casa, que antes era organizada, está se tornando um caos. Pequenas atitudes, como tomar um banho diário, vestir uma roupa limpa e arrumada, pentear os cabelos ou manter o ambiente em ordem, não são apenas sobre parecer bem, mas sobre se sentir bem e mostrar respeito por si e pelos outros. Se houver dificuldades físicas, não hesite em pedir ajuda. O cuidado com a aparência e o ambiente em que vivemos é um reflexo do nosso estado interno e do valor que damos às nossas interações. Chegamos ao sexto sinal, que é a dependência emocional ou prática excessiva. É natural que, com a idade, precisemos de mais apoio em certas áreas da vida. A ajuda de um familiar para ir ao médico,
um amigo para resolver algo no banco, ou mesmo um ombro amigo para desabafar. No entanto, quando essa necessidade de apoio se transforma em uma dependência constante, onde a pessoa parece incapaz de fazer qualquer coisa por si mesma, ou exige atenção e companhia o tempo todo, isso pode sobrecarregar as pessoas ao seu redor. Os filhos, netos e amigos têm suas próprias vidas, seus compromissos, suas responsabilidades, se a cada ligação há uma demanda, se cada visita se transforma em uma lista de tarefas, se a pessoa demonstra uma incapacidade de estar sozinha ou de resolver problemas simples, mesmo aqueles que ela poderia resolver com um pouco de esforço. Isso pode gerar exaustão e, consequentemente, o afastamento. As pessoas se sentem usadas ou esgotadas, e o que era amor e cuidado se transforma em um fardo. É como se a corda que os une estivesse sempre esticada, a ponto de arrebentar. Para reconhecer isso cedo, pergunte a si mesmo: eu estou pedindo ajuda para coisas que eu poderia fazer sozinho? Estou ligando para as pessoas várias vezes ao dia, sem um motivo real, apenas para ter companhia. As pessoas parecem fugir das minhas ligações ou encontros. Tente buscar um equilíbrio. Valorize sua autonomia, mesmo que limitada. Procure formas de se manter ativo e independente o máximo possível. Pequenas conquistas diárias, como preparar sua própria refeição simples, ler um livro ou organizar uma gaveta, podem trazer um senso de propósito. E quando pedir ajuda, faça-o de forma específica e com gratidão. E ofereça algo em troca, seja uma história divertida, um conselho de vida, ou um simples obrigado. As relações devem ser de troca, não de exploração. Agora que abordamos esses 6 sinais, estamos mais próximos de entender o panorama completo. Ainda temos 2 sinais cruciais para discutir. E então a parte que vai realmente surpreender você. Vamos em frente. Estamos chegando ao final da nossa conversa. E os últimos 2 sinais que vamos abordar são tão importantes quanto os primeiros, pois impactam diretamente a qualidade das nossas interações. O 7º sinal é a crítica constante ou o pessimismo generalizado. Você já conheceu alguém que parece ver o lado negativo em tudo? O clima está ruim. A comida não presta. A juventude é desrespeitosa, o mundo está perdido. Quando essa postura se torna a norma. E cada comentário ou observação é tingido de crítica, julgamento ou desânimo. A companhia dessa pessoa se torna pesada. As pessoas naturalmente buscam ambientes e interações que lhes tragam leveza, alegria e inspiração. Se a cada encontro, elas são bombardeadas com reclamações, com comparações negativas com o passado, ou com uma visão cínica da vida, elas começarão a evitar esses encontros. Não é que você precise ser um otimista incurável o tempo todo, mas um equilíbrio é fundamental. Ninguém gosta de se sentir julgado ou de ter sua alegria sugada. Se você está sempre apontando o que está errado, sem oferecer uma solução ou sem reconhecer o que está certo, as pessoas podem se sentir desvalorizadas ou desmotivadas. É como tentar voar com asas de chumbo. Para identificar isso em si mesmo, preste atenção às suas palavras. Você se pega criticando mais do que elogiando. Sua primeira reação a uma novidade é sempre encontrar um defeito. Tente praticar a gratidão, mesmo pelas pequenas coisas. Busque o lado bom nas situações, nas pessoas e nas mudanças. Compartilhe memórias boas, conte histórias divertidas. As palavras têm poder, e elas podem construir pontes ou levantar muros. Seja a pessoa que ilumina o ambiente, e não aquela que o escurece. E, finalmente, chegamos ao 8º e último sinal, a memória e cognição visivelmente afetadas. Este é um ponto sensível,
pois muitas vezes está ligado a condições de saúde que não podemos controlar. No entanto, é crucial reconhecer que, quando a perda de memória vai além dos esquecimentos comuns da idade e começa a afetar a capacidade de manter uma conversa lógica, de reconhecer pessoas, de recordar eventos recentes de forma consistente ou de realizar tarefas simples. A interação social se torna extremamente desafiadora para todos os envolvidos. As pessoas podem se sentir frustradas, tristes, ou até mesmo incapazes de se comunicar de forma eficaz. Há uma linha tênue entre a paciência e a exaustão. E muitas vezes, as pessoas, por mais que amem, podem começar a se afastar, não por falta de amor, mas por não saberem como lidar com a situação ou por se sentirem impotentes. É doloroso para quem se afasta e para quem é afetado. Para reconhecer isso cedo, em si mesmo ou em um ente querido. Observe se há uma repetição constante das mesmas perguntas ou histórias em um curto espaço de tempo. Se há dificuldade em acompanhar o fio da conversa, em lembrar de nomes de pessoas próximas, ou em se orientar em locais conhecidos. Se esses sinais estiverem presentes, é fundamental buscar ajuda profissional. Um médico, um neurologista ou um geriatra podem oferecer um diagnóstico e orientar sobre os próximos passos, que podem incluir tratamentos, terapias cognitivas ou estratégias para adaptar o ambiente e as interações. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de coragem e amor próprio. Ufa! Percorremos os 8 sinais que podem levar ao afastamento das pessoas, especialmente quando se chega a uma idade mais avançada, a diminuição da participação social, as dificuldades de acompanhar conversas, o foco excessivo em reclamações, a resistência a novas ideias, a falta de autocuidado, a dependência excessiva, a crítica constante e as dificuldades de memória. Mas quero que você entenda uma coisa muito importante. O objetivo de falar sobre isso não é para te assustar. Longe disso, o propósito é te dar clareza, te dar as ferramentas para reconhecer esses padrões e agir. A boa notícia é que a maioria desses sinais, se identificados cedo, podem ser gerenciados ou até mesmo revertidos. Não precisamos aceitar a solidão como um destino inevitável da velhice. Pelo contrário, nossa capacidade de amar, de nos conectar e de crescer nunca envelhece. É sobre ser proativo, sobre cultivar intencionalmente as relações que nos nutrem. Então, qual é a surpresa que eu prometi no início? É esta a maior surpresa, é que o poder de manter as pessoas perto, de cultivar laços fortes e significativos, está em suas próprias mãos. Não depende do que os outros fazem, mas de como você se apresenta ao mundo, de como você se relaciona, de como você busca a conexão. É um lembrete de que você é valioso. Sua experiência é um tesouro, e sua presença é um presente para aqueles ao seu redor. Pequenas mudanças nos seus hábitos de interação, um pouco mais de abertura, um sorriso sincero, uma pergunta genuína sobre o outro, uma disposição para ouvir de verdade. Tudo isso faz uma diferença gigantesca. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua felicidade e na sua saúde. A vida é para ser vivida em plenitude. E isso inclui as relações que construímos. Eu adoraria saber o que você achou desses sinais. Você já percebeu algum deles em você ou em alguém próximo? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar muitas outras pessoas. Se este vídeo te tocou de alguma forma, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo que te ajude a viver uma vida rica e conectada. Viva a sua melhor vida em todas as idades. E eu te vejo no próximo vídeo.